Brasil foi descoberto em 1500. 1500. Em 1560, só 60 anos, o governador-geral do Brasil, Mendes Sá, chamou o fundador de Santos, São Vicente, Itanhaém, Mogi das Cruzes, Brás Cubas, e falou para ele, olha, pega o Paraíba e vai até o porto de Guaipacaré, 1560, para pegar pedra preciosa. Então, 1560 já tinha gente no porto de Guaipacaré. E de 1600 a 1700, que ninguém cita, o Paulo Reis cita, o Vanderlei Sardinha copiou. Sabe quantas expedições de bandeirantes Lorena recebeu? Bastante hoje. 80 expedições de bandeirantes até o porto de Guaipacaré. Então Lorena já existe através do porto de Guaipacaré e do Paraíba desde 1570. E eles começam a história de Lorena em 1788. E ela só foi crescendo e mudou de nome. Agora é interessante citar que aqui onde nós estamos, que originalmente chamava-se Rua Porto dos Bandeirantes, que é um nome muito significativo, que é onde os bandeirantes desciam das suas embarcações, eles desciam aqui, que o Paraíba passava aqui pertinho, aqui, e daí daqui eles seguiam até as Minas Gerais. E essa rua, infelizmente, ela foi mudado o nome dessa rua, e aí foi dado o nome de Bernardo José de Lorena, que esse Bernardo, ele era o presidente da província de São Paulo, que na época chamava assim, que hoje seria o governador, né? Foi nessa época dele que Lorena recebeu esse nome, Lorena, por causa dele. Só que ele já foi homenageado, na rua Conde de Sarzetas, isso mesmo, Bosco. Ele era vice-rei das Índias. Então, o homem era... Agora esse portão aqui, essa porta, aí o que era aqui? Era cocheira, segundo a Regina Paula. Segundo eu li naqueles livros de Lorena, essa entrada era a entrada da carruagem do conde, né? Que entrava por aqui. Mas eu gostaria de dizer que essa mudança do nome, eu acho que foi um erro muito grande, porque o nome Porto dos Bandeirantes é muito mais significativo do que Bernardo. Sendo que o Bernardo já foi homenageado, ele é o Conde de Sarzedas, bastava pôr naquela placa Rua Conde de Sarzedas o nome dele, Bernardo José de Lorena, junto com o título dele. Mas aí, infelizmente, a mudança foi feita e agora a gente só tem na memória. Vocês têm ideia de quantas pessoas moravam nessa casa aqui? Eu tenho a descrição de tudo da casa, até as louças. Eu tenho a planta da casa. Agora, tem uma coisa que a turma não sabe. Tem muitos. Lorena passando para o estado do Rio. O território de Lorena chegava até Barra do Piraí, né? Agora, com relação a quem morava nessa casa, o conde ele foi casado com uma sobrinha e não teve filhos. Violeta Leitão de Castro Lima. Que era filha do Braulio, o irmão dele. Então era uma casa que deve ter tido muitos serviçais, mas não era uma casa muito cheia, né? Até que ano essa casa foi habitada pela família do conde? O conde morreu em 1926. Aí depois ele deixou um testamento que constava que a vontade dele é que essa casa fosse transformada, a Santa Casa, que passou a administrar os bens dele. E ele queria que fosse um orfanato, né, para meninas. Santo Carlos. Depois foi escola, foi várias certas coisas. E os bens, digamos, os ornamentos dessa casa, móveis, louças, esses bens, infelizmente, a administração da Santa Casa, das freiras, elas fizeram um bazar. Foram retirados todos
os bens dessa casa e fizeram um bazar. Então hoje ela não tem nada, ela foi completamente despida. A única coisa que ela mantém é num dos cômodos lá de cima, o par de portas ainda mantém os vidros originais, que são vidros desenhados, né? O sistema de brazonados. E o resto não tem mais nada, não tem mais lustres, não tem mais, até as fechaduras não existem mais. Essa casa foi muito rica, ela tinha uma sala de música, o tapete era com motivos de música que vinham de fora, tudo era importado, né? As louças e tudo. É uma pena que Lorena não tem esse espírito de conservar, valorizar o patrimônio histórico. Tão importante. E tem uma coisa que eu estou revelando que pouquinho de gente sabe. O Conde era a alma da Santa Casa. E ele, na carruagem dele, ia todo dia para Santa Casa, visitava doente por doente e cuidava da administração. Botou uma fortuna do bolso dele para administrar a Santa Casa e no testamento ele disse que não queria de volta receber nada. Agora o Conde na Santa Casa durou 9 meses, depois do atropelamento do dia 1º de outubro de 1925 às 10 horas, pelo trem rápido paulista, depois que passou o piqueteiro fazendo manobra. O Conde, na Santa Casa, que era dele, praticamente a alma da Santa Casa. Né? Provedor, secretário, ele era a alma da Santa Casa. Ele pediu para sair da Santa Casa, sofrendo com as pernas ruins, com os braços ruins, e ir para o Asilo dos Pobres São José, que ele que também terminou. Só que o asilo naquele tempo era para os pretos escravos que estavam velhos, os filhos dos escravos e para surdo, mudo, certo. O asilo não era como hoje. E ele ficou a maior parte do tempo último dele lá junto com os pretos, com os pobres. No final, há uma dúvida que eu não esclareci. Ali na placa diz que ele morreu aqui. A crônica dos tempos do enterro diz que saiu daqui para o Santuário de São Benedito, onde ele foi enterrado. O velório foi aqui. O velório foi aqui. Meu pai veio. Minha mãe. Todos os combustores que eram os lampiões foram envoltos com o crepe preto. Dizem que foi o maior enterro de Lorena. Mas ninguém fala que ele ficou um tempão no asilo com os pobres por opção dele. Mas a casa é uma obra aí que essa casa... Ela foi construída quando a casa? Alguém sabe aí? Eu não posso falar o certo. 1831, mas não tenho certeza. O pai do Conde construiu, depois ele deu uma melhorada. Teve reforma. E depois ele ampliou e trouxe tudo de bonito que tinha. Tinha tapete de fora. 1842 foi quando o Conde nasceu. Mas já havia casa. Foi a Revolução Liberal. Que acabou com Lorena, também pouca gente sabe, sendo punida pelo governo Dom Pedro, passando de castigo para o estado do Rio. Chamava-se degredo. E Lorena ficou um tempão fazendo parte do estado do Rio. Outras cidades também, Silveira, matou gente a beça nesse vídeo. O Duque de Caxias, famoso patrono, escreveu para o comandante das tropas da Revolução Liberal: destroçamos os últimos rebeldes da Revolução Liberal em Silveira. Vencemos a Revolução. Foram 52 mortos, só que Silveiras era Lorena.
E quando começou a revolta, tanto que Lorena foi punida passando por Rio, porque era considerada capital da Revolução, depois de Sorocaba. Então, reuniram ali na praça da antiga prefeitura demolida, da Igreja do Rosário, e roubaram as armas da Guarda Nacional, que eram poucas, mas a maioria foi de foice, machado, facão. Então, nestes 52 mortos de Silveiras, não está escrito isso em lugar nenhum, eu é que estou fazendo uma ilação, pelo menos metade era de Lorena, porque foi daqui que partiu o grosso da tropa, com o padre Manuel Teotônio, que está enterrado na catedral. Então vamos lá na placa para vocês explicarem a placa, que é uma das coisas que... A placa que está escrito lá, aqui nasceu o Conde, né? Vamos lá. Olha, ali em cima tem uma relíquia, uma preciosidade, uma placa que eu acho que é de bronze, dizendo: nesta casa nasceu, viveu e morreu o Conde de Moreira Lima, 1842, 11 de junho, 2 de julho de 1926, que foi quando ele morreu. Então essa placa, graças a Deus, está muito bem fixada, não roubaram, não tiraram. Nesta casa nasceu, viveu e morreu o Conde de Moreira Lima, que era cognominado de o pai dos pobres. Grande capitalista, fazendas pelas cidades vizinhas, o maior proprietário de casas em Lorena, porque tudo quanto é terreno ele construía, e é o maior vulto de Lorena, juntamente com o Arnolfo Azevedo. Tanto que o Arnolfo é cognominado de o maior dos lorenenses. Mas há uma dúvida boa que se levanta. O Arnolfo, porque ganhou projeção nacional, senador da República, construtor do Palácio Tiradentes, presidente da Câmara Federal, deputado federal reeleito 8 vezes, deputado estadual 2 vezes, presidente da Câmara e cumulativamente naquela época intendente municipal, que significaria prefeito. Vereador aos 23 anos, antes de vereador, promotor público, advogado. Então o Arnolfo Azevedo e o Conde de Moreira Lima são, sem dúvida, os 2 maiores vultos, na minha opinião, desta nossa Lorena querida, bela e culta. Aqui. Eu gostaria de acrescentar um pouco da sabedoria do Bosco, que o Conde, apesar de muito rico, e ele era um homem que fez a fortuna dele, né? Ele sempre colaborou, ele sempre doou grandes quantias para a construção de obras de caridade, obras importantes de Lorena. A mesma coisa a mãe dele também, a Viscondessa de Castro Lima. E existem outras pessoas importantes que Lorena também teve, que são seus grandes beneméritos, como o Barão da Bocaina também, foi muito importante, o Conde Vicente de Azevedo. São pessoas que marcaram com as suas doações, com o seu trabalho,
as obras importantes de Lorena. Eles não podem ser esquecidos. Esse patrimônio aqui, que é o solar do Conde, que foi adquirido, que agora é propriedade municipal, ele não pode ficar deteriorando assim. Ele foi ocupado durante anos, a prefeitura era inquilina, tá certo que a Santa Casa não tinha recursos para fazer a manutenção. Ele é tombado, agora o serviço é de restauração que precisa ser feito. Quanto mais tempo demorar, mais coisa vai ter que ser consertada. No meu entendimento, é uma falta de consideração muito grande com uma pessoa que deu tudo por Lorena. Ele foi um benemérito na acepção da palavra, é isso que eu queria dizer. Lorena já teve pessoas ilustres e já teve pessoas que precisavam ser lembradas, né? Como existem decretos que instituem a obrigação de comemorar a Semana Arnulfo Azevedo, a Semana Conde Moreira Lima, comemorar o Péricles Eugênio, mas a gente não vê serem cumpridas esses decretos municipais que precisariam ser respeitados, porque as pessoas não conhecem a verdadeira história de Lorena, os seus heróis, podemos dizer assim, que foram heróis para nós, porque eles são exemplos de vida. E quem são os nossos exemplos hoje? Poderiam ser esses homens, não é? E essas mulheres também, como a Viscondessa, a Carlota Leopoldina. Olha, a princesa Isabel veio a Lorena e nesta rua construíram de um lado ao outro uma passagem tipo passarela, só que coberta, era um arco em homenagem à grande princesa Isabel. Eu tenho muito mais para contar, mas eu vou deixar para marcar com o Nicodemos e com a Regina Paula, porque senão eu vou começar a contar um monte de coisas. Além de ter hospedado a princesa Isabel, que inclusive ela registrou no diário dela que a visão da serra, não é? Da Mantiqueira. Que a vista que ela tinha da sacada da Serra da Mantiqueira era muito bonita. Ela hospedou também o Dom Pedro II várias vezes. Dom Pedro II também se hospedou aqui nessa casa. E aí eu vou interromper você, o Dom Pedro II. Mas, na jornada da independência, o Dom Pedro I saiu do Rio a cavalo e no dia 19 de agosto de 1822 dormiu em Lorena, numa casa do capitão Mor Ventura. E aí ninguém sabe. Todos os livros dizem que as palmeiras foram plantadas primeiro pelo Major Oliveira Borges, ou tem outro nome que eu não me lembro agora. Mas a primeira palmeira foi plantada pelo Dom Pedro I, em 1822. E tem mais. Ele dormiu numa casa que era do Conde, que era grande proprietário. E foi visitar a prefeitura, cadeia, câmara. Naquele tempo não era prefeitura, intendência. E ele rodou um pouco por aí. Aqui em Lorena, está no arquivo do Estado, ele assinou os últimos documentos, porque o governador de São Paulo mandou para Lorena 30 cavalos com soldados vestidos de gala, traje sofisticado, para ser comitiva de honra do imperador Dom Pedro, príncipe regente, na época. Ele simplesmente dispensou. Não, eu não quero. E outros documentos que, em outra oportunidade, eu conto, que estão no arquivo do Estado.
A princesa Isabel, então, ela poderia ter saído dessa sacada aqui, porque para ver a serra seria dessa sacada aqui que ela... Nesse quarto aqui, nesse cômodo. Nesse cômodo, né? Que fica aqui na rua, na antiga... Na rua Porto dos Bandeirantes, com a Viscondessa de Castro Lima. Olha que interessante. E quando a princesa Isabel estava aqui, eu não estou lembrando muito bem se foi o coronel José Vicente mandou vir de São Paulo a carroça e cavalos a maior atriz de teatro daquele tempo, que era a Candiani. Ela era o must, a maior atriz do Brasil. Ela veio aqui para fazer um teatrinho com a princesa Isabel. Era um sarau, certo, né? Foi feito nessa casa? Não era um teatrinho, porque o sarau é mais denso. Música, né? O sarau foi o Arnolfo que fez. Bom, mas isso é outra história. Agora, é interessante que hoje, justamente hoje, 15 de novembro, né? Que é uma data que é feriado nacional, que se comemora a proclamação da independência, aliás, proclamação da República, desculpe. Então é uma data histórica que ela está esvaziada, porque na verdade se comemora com samba, se comemora com pagode, que tudo bem, tá certo. Mas a parte histórica que as pessoas precisam conhecer, porque elas precisam conhecer a história do seu país. Certeza. Porque a memória a memória é importante, conhecer a história para que não se repitam os erros, só se repitam as coisas boas e se valorize o que a história, o que ainda resta, né, para nós. E essa casa aqui é um testemunho de um período importante de Lorena que precisa ser valorizado.